série Modernismos tem como foco a Semana de 22, pontuando seus méritos e sua notoriedade, mas investigando o processo histórico que construiu sua relevância. Seguindo uma sequência de discursos de professores, de pesquisadores e de especialistas, a série discorre sobre o movimento modernista no Brasil e abre espaço para um discurso crítico em torno da Semana de Arte Moderna. Neste episódio serão explorados mais alguns artistas modernistas e discutiremos sobre a representatividade e os temas de suas obras. A Semana de 22, na verdade, ela foi feita por escritores que tinham uma condição social bem razoável. E eles, inclusive, eles traziam uma crítica muito forte ao tradicionalismo e tudo que era representado pelo tradicionalismo, a burguesia, da qual muitos faziam parte. E a grande ironia disso tudo é que os patrocinadores eram pessoas que tinham muito dinheiro, eram os fazendeiros do café, eram os industriais que estavam começando a investir aqui na cidade de São Paulo, a família Matarazzo, o Titilo Matarazzo. Então você imagina aquele poema Ode ao Burguês sendo recitado e mostrando um verdadeiro asco ao burguês, exatamente aquele tipo de pessoa que havia patrocinado o evento. Mas tudo foi feito de uma forma muito consciente. A partir dos anos 30, 40, começa a aparecer no Ceará revistas de literatura e logo ali, acho que no comecinho dos anos 40, sociedades de artistas que vão juntar aqueles artistas que no Ceará são os nossos primeiros artistas, digamos, modernistas. Antônio Bandeira, né, que é um expressionista, Sérvulo Esmeraldo se junta logo depois, certo? Chablos, que descobriu o Chico da Silva, o Zenon Barreto, que tem vários painéis de pastilha pela cidade. É só voltando ao Ceará, nos anos 20, o que está acontecendo aqui ainda é uma arte de tradição. É o Raimundo Sela, né? Trabalhando de uma maneira muito digna, muito bonita, mas de maneira ainda tradicional, baseada no desenho anatômico, nas construções de posições pregnantes, em quadros ali que são, digamos, de temática regional, mas que ainda são de forma, né? E até certo ponto de conteúdo também, ainda muito acadêmicos, muito tradicional. Quando se fala que o modernismo no Ceará veio mais tarde, é porque algo veio antes, porque veio mais tarde. Quem veio antes, no caso, São Paulo. Então é como se o tempo do Ceará tivesse, de alguma maneira, tendo como referência ainda o tempo de São Paulo, porque a gente usa o tempo de São Paulo para medir o tempo do Ceará. Vou dar uma proposta fabulatória aqui, imaginativa. Isso o modernismo do Ceará está acontecendo agora, por exemplo, né? Se ele tivesse acontecendo agora, ou se ele tivesse acontecendo daqui a 100 anos, ele ainda não estaria atrasado, porque ele não precisa, de alguma maneira, estar acompanhando o tempo de São Paulo, assim, porque são temporalidades muito distintas, né? Durante a Semana de 22, o regime de representação que arquitetava a estética daquele período, ou seja, quem era o sujeito e quem era o objeto, quem representava e quem era representado, estava muito bem evidente. Os artistas, em sua grande maioria, era da elite e da burguesia de São Paulo, e os temas, né? A forma era europeia e o conteúdo era brasileiro. E o conteúdo brasileiro era o quê? Eram os corpos de indígenas, eram os corpos negros, o corpo do sertanejo, o corpo desses povos brasileiros. Então, esses povos apareciam nas obras, apareciam enquanto objeto, apareciam enquanto uma representação. Então, dentro desse regime de representação, a gente aponta a ausência desses corpos, porque só aparecem nas representações e não aparecem como sujeitos. Pensar a semana de 22 é pensar 2022. Mas a pergunta que insiste é como essa força, que eu estou chamando de mundo branco, ela se atualiza.
apesar de tudo, apesar do que está sendo feito. Por isso que eu gosto da radicalidade de Denis Ferreira da Silva, de pensar e que desejemos o fim do mundo como conhecemos, ou seja, a abolição desta forma de racionalidade e de relações. Na época, na mesma semana, tínhamos, por exemplo, Pixinguinha, né, em Paris, cantando samba, enfim, né, produzindo com várias outras pessoas pretas no mundo, na época, um verdadeiro modernismo. Ou seja, uma antropofagia. Enquanto isso, no Brasil, tínhamos uma elite branca, né, praticamente toda ela, ocupando um lugar que até hoje é branquíssimo, chamado Teatro Municipal de São Paulo. Então, a nossa participação ainda continua sendo a exceção, não a regra. Falar de relações é falar, portanto, de estruturas. Estruturas, portanto, são construídas e são retroalimentadas. Então, as estruturas, elas se alimentam desta forma de racionalidade, dessas relações, que é baseada, portanto, no racismo, no cis-heteropatriarcado, ou seja, um ódio e uma aversão à diferença. A diferença não é outra coisa senão isso, é uma disputa por assimilação, ser aceito. É quase que bater insistentemente na porta e pedir para ser aceito. Mas essa porta nem existe. É um cubo branco sem portas, é uma clausura. Daí, na radicalidade de Denis Ferreira da Silva e tantas outras pensadoras tão importantes, sobretudo as mulheres pretas, vai nos comunicar o seguinte: é necessário a abolição desse cubo branco, dessa lógica, desta forma de racionalidade que o mundo moderno literalmente nos impôs. Essas clausuras, elas estão tão bem arquitetadas que a todo momento ela se atualiza de forma a capturar essa tentativa de capturar as próprias fugitividades. Mas, ao mesmo tempo, essa fugitividade ela é indomável. No próximo episódio da série, discutiremos como o movimento se tornou referência no país, socialmente e politicamente.